Olá, meus amigos do canal TV JW Info. É um prazer estar com vocês e vamos falar um assunto muito sério que está acontecendo na justiça contra a Torre de Vigia. A Torre de Vigia tem sofrido muitos processos jurídicos, tá? Eu estou abrindo aqui um site dos escândalos que é reais, né? Infelizmente muitas testemunhas de Jeová querem ignorar esses escândalos reais, e a justiça também não faz ninguém pagar tantos milhões se eles não tiver culpa por algo que estão fazendo ou cometendo algum tipo de crime. Não deixa de ser um crime. Quando você é processado e você paga judicialmente, significa que você cometeu algum crime, que pode ser um crime social, um crime, no caso da Torre de Vigia não é um crime de violência, mas um crime que causou sofrimento a outras pessoas por causa de suas políticas. Bom, aqui tem um artigo muito interessante, assentamentos de abuso infantil da Torre de Vigia. Lembra que esse site aqui está sendo traduzido pelo Google, então não está muito bem. Algumas coisas eu vou ler e vou mostrar em forma como é que seria. Por exemplo, aqui a sentinela significa Torre de Vigia. A Torre de Vigia significa sentinela. Está enfrentando e perdendo números crescentes de processos judiciais devido às suas políticas. Olha que coisa interessante, ó, devido às suas políticas de proteção de pedófilo. Por que isso? Porque, pessoal, é o seguinte, ó, eu fui ancião durante muitos anos e fiquei 32 anos nas Testemunhas de Jeová. Não tem nada a ver contra as Testemunhas de Jeová pessoas, não. Nós estamos falando de políticas que existem no KS, que as Testemunhas de Jeová não têm acesso. E essas políticas do KS favorecem o pedófilo ficar tranquilo. Por exemplo, qual é a Testemunha de Jeová inteligente que vai dizer, olha, o pedófilo vai falar? Não vai falar. Ele não vai falar. Outra coisa, lá pede no KS para ter duas testemunhas. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Você que é testemunha de Jeová, acha que um pedófilo vai fazer um ato criminal na frente de duas testemunhas? Ou em um lugar secreto? Vamos ser inteligentes, pessoal. Pelo amor do Criador. Então, não existe isso. E é nessa política que ela está pecando. E o Tribunal Superior, o Tribunal dos Estados Unidos, simplesmente puniu ela por isso, porque ela faz uma política que deixa o abusador tranquilo. E outra coisa, gente, abusar a criança não é só passar a mão nas partes íntimas, é também estupro. Se eles pegam o órgão e penetram em uma criança, é estrupar. Então a organização ela está sendo, infelizmente, com essas políticas, deixando com que os pedófilos façam isso, estrupem uma criança, para ficar mais fácil, tá? Outra coisa interessante, ó, aqui tem os detalhes, tá, da política de pedofilia que a Torre de Vigia tem, que é aquela política que eu disse a você que tem que ter duas testemunhas. Simplesmente, em vez de entregar à polícia, não entregou. Por isso que a Suprema Corte ela simplesmente chamou a Torre de Vigia de culpada. Porque simplesmente, em vez deles chegarem e entregar o pedófilo, que é um criminoso grave, não, ela simplesmente resolveu entre os anciãos, como se ancião fosse autoridade. Ancião nunca foi autoridade. Por acaso ancião vai prender na cadeia um bandido? Não vai. Então veja como a coisa está errada, né? Essas políticas facilitam a operação do pedófilo dentro da congregação, tá vendo? A resolução de casos de andamento da Torre de Vigia, seu site, condenatória por causa dessa política que eu disse a você. Ter testemunha, como é que o pedófilo vai fazer na frente de duas pessoas? Isso não existe, gente. Pelo amor do Criador, acorda para a vida. A maioria destes estão resolvidos fora do tribunal. Muitas vezes por quê? Porque a torre, por trás, ela solta dinheiro na mão de muitos para ficar calado. Isso eles resolvem em mentir. Eu sei disso porque eu sou ancião. Eu não deixei de ser ancião só porque a organização disse que eu deixei de ser ancião. Eu sou uma pessoa experiente de muito tempo. Então eu continuo sendo uma pessoa ancião. Ou ancião quer dizer uma pessoa experiente. Uma pessoa que sabe das coisas. E eu sei porque eu vivi lá. Então a organização Torre de Vigia e entender quais os perigos foram as suas políticas. Por isso que elas foram, olha só, mais recentemente algumas vítimas decidiram perseguir casos através dos tribunais. Ou significa que ele quis dizer aqui o seguinte, está um pouco ruim a tradução, mas está dizendo que muitas vítimas agora decidiram ir atrás de seus direitos.
Porque simplesmente foram pessoas que foram abusadas. Agora olha o que diz aqui, ó. A Torre de Vigia aceitou a culpabilidade ao resolver casos fora do tribunal. Ou significa, a Torre de Vigia sabe e ela pega alguns casos e resolve por fora com medo quando os advogados ligam e dizem, ó, vamos botar processo contra vocês. Aí eles vão por fora, fazem um acordo, chama comum acordo. Isso acontece muito, comum acordo por fora. Isso aí já está comprovado também, né? Agora, olha que interessante. Um dos maiores casos foi o caso de Montana, que só uma testemunha de Jeová, que foi abusada, mulher, anos e anos, ela recebeu 35 milhões, isso em 2018 agora, gente. Ela recebeu 35 milhões, Bethel teve que pagar porque causou sofrimento da criança durante 35, hoje ela está adulta. A mulher toma remédio de esquizofrênico. Imagine, a mulher toma remédio de esquizofrênico. Ela toma remédio psicotrópico de doido, porque ela foi estrupada, foi abusada durante a sua infância. E Bethel teve que pagar 35 milhões. Vocês estão entendendo agora? Aí vem um monte de testemunho de Jeová falsa, mentindo no canal, dizendo, não foi isso não. Quer dizer, tá aqui, ó, as cópias judiciais, gente, aqui, ó, as cópias judiciais. Aqui, ó, os anciãos escreveram no departamento jurídico de edital, declarando especificamente que as autoridades não haviam sido informadas. Mentira! Eles deveriam informar a culpa, que é documento mostrando a culpa deles, eles deveriam informar. As instruções do departamento jurídico era para preencher um formulário que a Torre de Vigia, mas nenhum conselho foi dado em relatar o crime. Isso aqui, por isso que a justiça jogou duro, porque eles fizeram isso, eles cometeram um crime. A mulher estava sendo abusada, a criança estava sendo abusada. Hoje a mulher toma psicotrópicos, a mulher não tem uma vida mais, a mulher vive vegetando. Mas a organização teve que pagar 35 milhões, ela foi acusada, ela na verdade culpada, porque a política dela disse que não podia entregar, e isso é verdade, nós anciãos todos sabemos disso. O ancião que diz que isso aqui é mentira é um vagabundo, porque isso aqui é verdade. Eu fui ancião durante muitos anos, é verdade. Lá tem dizeres lá descritos no KS, que o publicador não tem acesso, que infelizmente não pode entregar a justiça. Eu via isso e eu discordava disso, tá bom? Então, ótimo, pessoal. Então nós vemos que a coisa é muito mais séria, tá? Então ela foi acusada a pagar esse dinheiro. Vai estar a descrição do site direitinho, que tem todas as informações e os fatos e os documentos para quem quer ver as provas realmente.